Durante o nosso tempo aqui em Caravelas e Abrolhos, a gente ficou bastante amigos de um casal com quem cruzamos rumos. O José e a Aline do Cat 7 Vidas. Fizemos inúmeras partidas de canastra, comemoramos o Natal e o Ano Novo juntos. É o tipo de amizade incrível que viver em um veleiro pode trazer. Para mim e para Ana, tem uma série de outras coisas que definem eles para nós. Mas para todo mundo que conhece eles pela primeira vez, tem algo que salta os olhos logo de cara. 6 gatos dentro do barco. Eu acho que é isso. A ONG. Claro, claro. Mas e como é que começou isso? Já tinha os gatos antes? Não, ele já, A gente já tinha, né? E era... A gente só ficaria se eles se adaptassem, né? era uma condição. Era uma condição. E quando eu cheguei na vida deles, ela já tinha 3. Eu falo que quando tem mais de 3, deixa de ser normal, sabe? Então eu tenho 3 e ele 3, ainda somos normais. Eu conheci a tia dos gatos. É aí que você trabalha? Algumas vezes e quando dá eu fico do lado de fora, né? Quando o sol ele fecha ali pra tirar a luz e às vezes eu consigo trabalhar do lado de fora. E de vez em quando aparece um gato. Os gatos são sempre aqui. Então, e eles não sobem no teclado às vezes? Sobe. Pô. Quando eu saio eu tenho que fazer assim pra eles não subirem. Porque já aconteceu de eu sair e esquecer e quando eu vejo eles travam, eles conseguem descobrir as teclas que nem a gente sabe aqui, que trava, que muda. É incrível. Ó, tem um aqui, tem outro lá. Essa aqui é a Dora Bolina. Essa aqui é... Essa é a Cat clandestina. Tem uma aqui, ó, Mel Gibson. Ah, é, o Mel Gibson. É a Mel Gibson ou o Mel Gibson? É a Mel Gibson. A Mel Gibson. Tem uma história interessante, né? Que a gente pegou, achou que era uma gata e botou o nome de Mel. Aí quando levou pra pet shop, ela voltou de gravata. Aí a gente, gravata? Aí a pet shop falou, não, é macho. Ele tá falando, né? Sabe mais do que eu. Aí virou Mel Gibson. 2 dias depois ela teve 2 gatinhos. Aí ficou Mel Gibson. Tá, e assim, e se adaptaram bem? Foi tranquilo? Ou teve... Me fala também das dificuldades, se houveram. Inicialmente a gente achou que ia ter muita dificuldade de eles se adaptarem, né? Mas a adaptação deles foi bem rápida mesmo. Até eu Eles acho que adoram, né? Porque eles entram pela gaiuta, saem na sala e saem no cockpit. é um playground, né? Eles adoram ficar esse sobe e desce do bar. Pode ser, por exemplo, que de repente o barco muitas vezes é menor do que um apartamento, né? Mas o barco é mais 3D pro gato. Claro. Isso, é mais 3D, é uma coisinha mais castelinho, tem buraco aqui, passagem ali, tem, sabe, uma coisa... Às vezes no apartamento bota aqueles brinquedos que o gato sobe. O gatifica, né? Esse já tem. Aqui já é pré-gatificado, né? O barco já é pré-gatificado. Outra dificuldade também, Adriano, são as quedas, né? A gente já teve alguns água. episódios de queda dele na água. Gato nada, né? Então não se afoga. O problema é ele saber voltar. E como é um catamarã que fica muito rente à água, eles conseguem subir, mas naquela localização da escada, né? E todos já caíram? Não, todos não. Eu acho que 2 só não uma caíram. filha Brown e a a Dora. Foram os únicos que não caíram, os outros já. Nossa, a Marisca caiu acho que 6 vezes. Então, tem uma recordista aqui também, a Meg. A Meg já caiu 5 vezes já aqui na água já. Vi que você colocou os cabinhos. Inicialmente a gente pensou em colocar os cabos, mas só a nossa polpa já é o suficiente. Ela é muito baixinha, ela é na linha da água, entendeu? É uma escadinha que vai descendo praticamente até a água. Eles conseguem subir por ali E tem tranquilamente. onde se agarrar, né? Porque tem a escadinha ali, eles conseguem. E aí aqui a cozinha. Então, a princípio a gente pensou em comprar um barco que a gente pudesse fazer charter, né? Pra tirar dinheiro, né? E chegar a um ponto de eu parar de trabalhar. Então a gente comprou um com 3 quartos. Então tem 2 quartos desse lado e um quarto do Boreste. Pô, uma coisa legal aqui que, por exemplo, fogão no catamarã é de casa, assim, né? Então é bem mais barato e mais... com mais opções. Forno grande. 4 bocas, né? É. 4 bocas. E aqui no Nordeste a gente tem muita pedra, muita bancada de areia. Então o catamarã realmente foi uma melhor opção pra gente. É mais espaçoso, eu acho que dá menos pelo dos gatos, porque voa mais, não fica lá dentro, né? Então eu acho que foi uma boa escolha. Tudo bem, né? Que não tá o ideal, digamos assim, seria criar o gato numa fazenda, sei lá. Onde talvez ele fosse
Mas o fato de a gente estar cada vez num lugar com cheiro diferente, com coisas, vocês acham que também eles... Não, tem um lance que é muito legal, porque durante o dia o sol é muito quente e eles ficam dentro. Mas à noite, mal começa o pôr do sol, todos saem para ver e para admirar a paisagem. É lindo, ficam todos vendo o pôr do sol, depois vão todos lá para frente, para a proa, ficar vendo o ambiente. Normalmente tem pássaros, tem peixes. E eles ficam de olho no mar e no ar, né? Eles gostam. Eu acredito que eles E gostam. a mudança de ambiente, né? Eu acho que também de estar mudando de ambiente, assim, eles vão explorando. É uma forma de explorar, né? Também, assim, dele estar num ambiente diferente, sentir cheiros diferentes, né? Sentir... É muito difícil a gente saber o que passa na cabeça do gato, né? A gente vê o comportamento, assim, né? Se tá mais relaxado, se tá, sei lá, né? Mas eu fico pensando também a gente, às vezes, cara, a gente tá numa ancoragem de uma cidade e tá dentro do barco, mas a gente se sente de um jeito. Às vezes a gente ancora 5 milhas pro lado, ou nem isso, e já muda o estado de espírito, é verdade. E outra coisa, você colocou assim, o ideal seria uma fazenda, seria isso, seria aquilo. O que é o ideal pra gente também? A gente vive num barco, cara, né? Assim, a gente não tá num lugar que não é o ideal para o ser humano viver. Assim, eles estão melhor quando tá numa ancoragem, né? Que é assim, super sossegado, né? E navegação eles sentem um pouco. Tá vendo isso também com, não sei se a Marisca, se ela também enjoa um pouquinho, se tem... Dependendo da navegação, geralmente ela fica mais quietinha. Engraçado, quando era mais filhote, ela parecia que passava mais batida, assim. Agora ela fica mais quietinha, e quando é mais pesada, ela até dá uma vomitada, às vezes. Então, é isso. A gente espera que eles fiquem bem, né? A gente acha que eles ficam bem porque eles se deitam com a barriga para cima, eles estão sempre perto da gente quando a gente tá trabalhando, tá por aqui. Então eles têm a nossa presença sempre, né? E tem até uma gata que pesca, Adriano. Essa aqui é a pescadora. Essa é a pescadora. Quantos peixes ela já pegou? 4 ou 5. Não foi o maior de todos. Foi um peixe assim de 20 centímetros. É? A gente tem imagens, Tem provas. tem provas. Que gato não é companhia e é o ambiente, isso é um pouquinho controverso, né? Assim, porque a gente às vezes viaja e leva os gatos com a gente e tudo, e sente que não é o ambiente, é a gente, né, que tá com eles, né? Assim, eles ficam confortáveis quando a gente tá com eles. Tinha essa visão, porque era um cara mais de... Não tinha tanto cachorro assim, mas tinha mais experiência com cachorro. Sim, sim. Mas eu notei que realmente não, que os gatos, eles têm a sociabilidade deles ali. Tem, é da forma deles, claro, né? É bem diferente de cachorro, né? Mas tem sim, tem. O cachorro é mais bobão, né? Ele tá sempre assim na volta, né? O gato, ele às vezes vai, aí você tá quieto lá, ele vem um pouquinho, né? Aí aqui, ó, tem 2 quartos. Isso lá, meu Deus. E já é tudo com as caixinhas deles, ó. Ração deles. Sim. Aí eles sobem, pulam pra fora, entram pela gaiuta. Aí aqui é um banheiro também. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. Ali embaixo tem um tanque d'água, né? Aqui também vira uma cama. Se a gente quiser receber mais gente, a gente consegue colocar. Ali tem um quarto de casal. Você vê que tem as caixinhas deles, que eles ficam aí. Sim. Haja caixinha. Aí a caixinha. Ali cá é um quarto só. Tem a Meg também. Você tinha visto a Meg? Sim, tinha sim. Essa é a Meg. Essa é a mais medrosinha. E aqui já tem um quarto e um banheiro direto. Eu digo que a gente tem um closet. Uma área aí pra se arrumar. Um armáriozinho. Acaba virando também closet mesmo, tem guarda-roupa, coisa assim, é isso? Isso. Massa, E do lado de cá tem também, aqui é o colchão, que a gente bota um colchãozinho, forra, né, toda noite. Vocês dormem nessa cama? A gente dorme na sala. A gente baixa a mesa e vira uma camona. E aqui tem mais um gato, ó. Você vai procurando, você vai encontrando. Deixa eu ver, cadê? Qual é esse aí? Esse aqui é o Marcílio Brown. É um grande velejador de windsurf. Enquanto eu editava lá dentro do barco, a Ana e a Marisca gravaram eles em um dia aqui em Caravelas praticando wake, com foil. Se você tem um motor de popa mais ou menos potente, é possível. O deles é de 5 HP, que é meio fraco para isso, tá meio no limite, mas até que rola. Tudo isso sob o olhar atento da Marisca, que agora está curtindo ficar em cima da placa solar, o que prejudica a produção de energia um pouco por aqui. Qual é a vantagem de ter de ter pets a bordo, assim, e não ter? Acho que é pet na minha vida, Sim. na nossa vida. Tipo, eu sempre gostei de ter. Nem tanto a bordo, é na vida, né? De ter um gato como companhia, né?
é um amor, né, que ele passa, é uma Ele preenche a sensação. casa, né? Ele preenche a casa. Você de ver ele brincando, de ver com uma cordinha, entendeu? Ali sozinho num canto, de ver ele subindo numa retranca, aquele carinho que ele vem né, e coloca o bigode em você para você fazer um carinho, chamar a atenção. Tudo isso vai preenchendo o seu dia, né? Mas assim, tem as suas preocupações, né? Dele cair, de você perder um bichinho, né? De ele ficar doente, você tá num local sem recurso, né? Então a gente tenta ter uma farmácia só para eles ali com aquelas medicações mais básicas. A gente tenta manter contato com veterinários amigos nossos para que eles possam ir orientando a gente no que fazer, entendeu? É como um filho, na verdade, né? Quem cria um pet com carinho, cria como um filho, né, na verdade. E quando vocês navegam, como é que eles ficam presos ou... Às vezes, depende da navegação. Se é uma navegação tranquila, eu deixo eles com total liberdade, entendeu? Mas quando é uma saída de barra ou tá um pouquinho mais tumultuada a navegação, a gente tranca os bichinhos na cana. Pô, cara, essa rede também é contagiante na frente pobre também, né, cara? Essa rede é legal. Tem essa daqui que a gente coloca na água aqui, fica aqui na água, né? Eu tenho rede lá no barco, mas aqui, nessa posição, cara, é demais. Você fica abrigadinho do vento, né? Não fica exposto a ele. Nordestino é assim, né? E Na ainda tem sombra, outro né? lá na frente, né? Que ele coloca lá na frente. A gente Mas gosta é aquela uma condição mais específica, né? Quando não é um dia de muito sol, quando não tá balançando muito. Aqui ela fica mais abrigada, tem sombra, é bem legal, bem gostoso mesmo. bastante. Massa. Brinquedinhos, ó. Tem vários brinquedinhos da caixinha de areia. Não sei se você filmou. Sim, e aí, tipo, tem uma caixinha específica pra cada uma? Não, cada eles lugar? comem de todos. Sempre três. Três águas, 3 áreas. três caixinhas, areia só duas. Tem 3. Ah, tem três. Porque agora eu tirei uma delas, porque falta colocar areia limpa e eu tirei uma delas. Mas a gente tem 3 assim, mais pra não haver a briga, né? Naquele momento que vão comer, né? Então assim, mas não tem nada certo não tem. É um ótimo animal para se criar em barco. A adaptaçãozinha aqui, ó, para ver se poderem arranhar as unhas. Isso a gente foi fazendo também aos poucos, essas adaptações assim, para que eles possam se sentir também no ambiente deles. E aí resolve ou eles arranham outras coisas Não também? resolve. Resolve, mas Vamos lá, né? Assim, olha só, texturizado, padronizado, Cat 7 vidas, entendeu? Não tem outro barco, não tem com essa textura. Antiderrapante. Por que vocês resolveram morar a bordo? Como começou isso? na verdade, eu há muito tempo atrás, com 19 Por isso anos, que eu pedi pra ela falar. A eu culpa fui é andar de dela. hobbycat com uns amigos meus e já me apaixonei e já tirei meu arraio amador e já comecei a ler os livros que tinham e já fiquei, quando eu me aposentar, vai ser minha vida, eu vou morar num veleiro. Só que aí veio a pandemia, né? E a pandemia a gente já estava pensando em comprar um veleiro e aí a gente pensou, por que não comprar para morar, né? Já que a gente está trabalhando de casa. Então vamos nessa, né, cara? Vamos morar a bordo. E saiu a gente na pandemia, no meio da pandemia, de marina em marina, procurando barco. A pandemia mexeu com a cabeça de muita gente. No Sim. carnaval a gente decidiu comprar o barco e em agosto já Já estava tinha com o fechado o barco. negócio, já. E o nosso risco é que a gente alugou o apartamento, né? Se não desse certo, a gente ia ter que alugar outro apartamento para morar. A gente pegou todas as nossas coisas, levou para casa das nossas mães. Muita coisa a gente deu também, muita coisa. Deu uma minimizada na vida, deixou só os armários, tudo embutido, tudo que era do apartamento para alugar, alugou completo, né? Foi com a cara e a coragem. E graças a Deus que a gente gostou, né? Na hora que ela falou, nem a pau que eu levei a sério, velho. Eu digo, não, velho, de jeito nenhum. Isso é mais uma maluquice da cabeça dela. Ela fica inventando essas maluquices, isso não vai dar em nada, né? Eu digo, vou topar só para encerrar o assunto. Beleza, vamos morar a bordo. Passado uns tempos ela já estava com tabelinha de Excel, olhando todos os episódios que podia sobre barco. Porque como fui eu que meio que chamei ele, agora eu não posso dizer, ai meu amor, eu vim morar num barco por causa de você, eu quero massagem, Essa desculpa, né? eu quero ir Não, pra é Europa, porque normalmente Deu essa eu barganha. quero, não tenho. É porque normalmente é o contrário, né? No mundo Da vela. machista, digamos, da vela, né? É o homem quem fica dando aquela desculpa. Minha mulher não gosta de vela. Se ela gostasse, eu morava a bordo, né? Aqui não, aqui foi totalmente o contrário, né? A gente comprou ele em Salvador. Fizemos uma tentativa, né? Na época, é isso que eu digo, né?
cara Falta entra de experiência. cabeça na parada sem saber nada, pega um nordestão de 28 nós na cara e tenta subir para Maceió. Então, Né? Não era só nós dois. não, a gente tava chamou com dois mais amigos gente experientes que e tinha- tudo. Um deles era otimista, né? Aquele que a gente chega lá, o outro fazia, não, cara, não tem condições, vamos voltar, né? Então era o anjinho e o diabinho, né? Um em cada um. Vocês ali no meio, um pouco experiente. Sem saber nada. Não, mas aí tava um sofrimento muito grande e eu tive que tomar uma decisão, né? E a gente retornou para Salvador, ainda passamos mais alguns meses em Salvador. E hoje você já mais experiente, já várias milhas aí, você é o cara mais otimista? Nem mais experiente, nem várias milhas. Eu tenho poucas milhas e tenho pouca experiência, mas eu hoje, para pegar uma pancada dessa assim de frente, eu A gente prefiro não ficar iria. mais uns dias e Também não gosto. mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Eu prefiro ficar pegando mar calmo e nunca ser um bom marinheiro na minha vida, cara. Ah, eu acho assim, ó, perrengue, cara, ele vai te achar. Ninguém vive na natureza sem pegar um perrenguezinho, sem... Aprender a ser um bom velejador é aprender a escolher Sim. as janelas que você Exatamente. Sim, e o sim. barco estão preparados, né? Cara, assim, eu sou muito medroso, mas esse medroso tá me garantindo de eu chegar nos cantos com tranquilidade, entendeu? Sem muitos perrengues, Muito massa entendeu? esse tipo de medroso que vai, entendeu? Não, Tipo, é o você medroso... tá ali médio, eu não sei, mas achei que agora vai e vai, né? Não é inconsequente. Eu acho que o meu medo tá naquele limite ali, entre o respeito e o medo do oceano, do mar, entendeu? Eu tenho aquele, tô no limite entre, será que é respeito ou é medo, né? Não... Mas o corajoso, cara, não é o que não tem medo. O que não tem medo é o temerário. É o cara que temerário. sai, sabe assim, mas o corajoso é o que vence o medo, né? Que calcula Cara. tal e vai, né? Como a gente não tem pressa, né? Então a gente vai sempre esperando uma janela boa. Não tem, a gente vive aqui, então a gente não tem pressa. Então temos todo o secretariado está aqui em cima, junto à cadeira do comandante, as escoltas de Genoas, as escoltas da Grande, duas catracas. Os carrinhos também são regulados aqui em cima. A única coisa que eu preciso realmente vir aqui no mastro é a driça da Grande, para levantar ela e para fazer o riso. O resto, todo o controle do barco, você fica cabinado, né? Os tanques de diesel e de água são todos aqui na proa. No caso, os de diesel são nesses paióis aqui. E os de água estão os dois na proa, na parte da proa. 400 litros d'água e 200 litros de diesel. Cara, uma coisa massa do catamarã que vocês e os gatos com certeza usam bastante é o trampolim aqui, né, cara? Cara, não, e a gente, sim, isso aqui são velas de windsurf, né? Por isso a gente vela, retranca, né? Os mastros estão todos aqui nesse case aqui. A gente leva também os brinquedinhos, duas bikes aí pra de vez em quando fazer uma trilha, comprar um pão. Ah, show. E usa o bike bastante? Cara, a gente usou, até Salvador a gente tava usando bastante. Depois que a gente veio de Salvador pra cá e passamos a usar menos as bikes. Foi Que não é difícil fácil. desfazer de certas coisas, foi, né? Foi. Mas você tira um peso, né? Eu tinha uma mulher que era meio que acumuladora compulsiva, né? Assim, ela tinha coisas a mais dentro de casa e muitas coisas a mais, assim. Pra ela foi bem mais complicado. Mas assim, eu dei muito livro para faculdade lá de Arapiraca, muito livro de computação que eu tinha, muito mesmo. E meio que tava lá, parado, não tinha muita Era vantagem. praticamente uma biblioteca, Eu né, me de sinto TI. mais- E que é muito fácil você Cada um. notar o que você está perdendo ali, né? Porque tá na sua mão, tá ali na sua frente, mas é difícil notar o que você está perdendo se não fizer isso. O que no futuro que você não tem ainda, mas vai ter, né? E que não vai ter você mais. deixa de viver, né? E você trabalha ainda, né? Trabalho. Daqui do barco. Daqui do bar. A gente comprou a Starlink, né? E Sim. tem funcionado plenamente. Trabalhar de Abrolhos é quase covardia. Como é que foi pra você? Foi, doeu, viu? Doeu, mas valeu a pena, porque pegou alguns feriados, né? E a gente conseguiu aproveitar mais. Valeu a pena. Tá, mas aí no trabalho você falou que estava em Abrolhos? Falei. E a galera? A galera ficou todo mundo admirado, né? Eu mandei aquele spotzinho da viagem quando a gente foi para Abrolhos. Todo mundo, você vai pro meio do mar? Como assim? Onde é que você tá indo? A call virou live, né? Porque ela ficou mostrando onde é que tava, né? Querendo Levantando o ver onde é que computador, tava. levantando o computador, mostrando Foi onde é que tava. engraçado. Então. Então eu acho que muitas empresas, depois da pandemia, até tentaram reverter o processo, algumas mais, outras menos, assim, né? Eu tenho visto isso, tanto pessoas que eu conheço, quanto histórias que eu tenho lido, assim, né?
ter muitos profissionais excelentes assim que falaram, me desculpa, meu, mas se tiver que voltar, eu não volto. Muitas empresas iam perder muita gente boa, senão, né? Exatamente, Mandamos fazer as capinhas porque o sol daqui do Nordeste castiga muito e a gente já perdeu o trampolim já ressecado. Aí agora a gente mandou fazer essas capinhas. É mais barato fazer a capa do que um trampolim novo, né, cara? Um trampolim novo, exatamente. Prevenção. Muito legal, cara. As bolinas a gente geralmente só usa em ossa, né? A informática ainda é uma área que mais promissora para acontecer, né? A não ser que você seja um cara de manutenção de data center, sei lá, assim, né? Que tem que ir lá cortar cabo. Meu sogro é um homem de visão, né? Porque ele é médico, aí ela queria ser médica, ele disse, não, aposte na computação, que é o futuro. E ó, tá vendo? Ela hoje tá, graças ao ensinamento do pai, né? Hoje tá possibilitada de fazer isso tudo. Eu acho que já existia essa possibilidade antes tecnologicamente. Não teve nada novo na pandemia que abriu espaço para isso, era questão cultural mesmo. Era cultural. Então eu fico das 8 às 17 horas no computador. É óbvio que não é uma coisa que todo mundo vai poder fazer, tem profissões que tem que estar ali e tal, né? Mas, cara, só de metade dos que podem fazer, já o trânsito das cidades já melhora. Sei lá, né? Fora a qualidade de vida. De certa forma, pra mim, né? Comecei o canal há 10 anos e na época muito menos gente trabalhava a bordo, né? Muito menos. A internet era muito pior, uma série de coisas, né? Havia menos possibilidade mesmo. Pra mim, cara, é uma vitória, assim, né? Tipo, não que eu tenha feito isso, mas assim, tem mas... o seu impacto, a sua parcela também Sim, algumas pessoas conheceram por causa do canal, certamente. Sim. Mas também casou, a pandemia foi um negócio horroroso, ninguém, né? Estamos vendo o lado bom de uma coisa horrível. Terrível. Assim, né? Eu perdi gente da minha família, né? Assim, não estamos durando a pílula dizendo que a pandemia foi uma coisa boa, mas teve esse lado legal, né? Assim como para nós também, pra né? gente, Foi uma coisa horrível, claro, a nível mundial, mas pra gente, a nível pessoal, mudou nossa vida, né? Casou perfeitamente. Eu acho que a gente tem a obrigação, assim, de quando tem uma coisa que aparece um obstáculo, né, enorme, como foi esse, tal, qualquer tipo de obstáculo, a gente tentar fazer o melhor dele, assim, né? Tipo, tirar o melhor, né? Tirar, exatamente. De um apartamento pra cá, o que mudou na vida de Nossa. Tudo isso aqui compensa, né? Tudo isso aqui... O lado bom, né? É a paz que tem, a paz de espírito que dá em morar a bordo. Pra mim, eu não me importo em ficar dias dentro do barco contemplando a natureza e trabalhando. Mas o que mudou realmente é isso, é o fato de ter sido um pouco mais, a nossa vida ter se tornado um pouco mais minimalista. A gente não precisa mais daquele acúmulo de coisas, né? Em termos de espaço, a gente viu que também não precisava de um espaço tão grande para viver e viver bem e tá feliz, entendeu? Acho que isso, e basicamente. O legal é conhecer, né, as pessoas. De cada porto que a gente vai parando, a gente vai fazendo amizades incríveis. Ganhou uma barba grisalha, vivendo a bordo. Ficou mais moreninho também. Mais moreno, uma barba grisalha. Pegou uma cozinha. Falar que eu trouxe ele, né, mas ele veio com muita vontade, entendeu? Ele é muito organizado, então ele conseguiu fazer o barco funcionar, sempre com muito cuidado. Onde a gente ia, ele sempre via a carta de navegação, ia arrumar o barco e limpar o barco. Mas a gente deu sorte de ter escolhido um barco que era muito bem cuidado. O antigo dono desse barco, o Felipe, era uma pessoa que cuidava muito dele. E não era um barco de muito tempo, era um barco novo. Tá lindo. Relativamente novo, né? Assim... Engraçado, né? A gente tava falando de barco, mesmo um barco novo, né? Eu fiz uma pesquisa, que acho que vocês viram, né? Que mostrou, cara, estatisticamente, mais de 1000 pessoas respondendo, né? O barco novo gasta mais dinheiro do que na real, né? Na prática, mais dinheiro de manutenção nos primeiros anos do que usado. Porque você já fez as gambiarras todas que tinha que fazer. E como vocês acham que morar a bordo transformou vocês? Essa é uma pergunta que... Comece por você. Eu acho que eu fiquei uma pessoa mais calma, mas eu acho que a falta do trânsito e daquele monte de gente falando no trabalho e daquele corre-corre de ir pro trabalho. Eu também morei em São Paulo um tempo, aquele estresse. Eu acho que aqui a gente tem mais tempo pra gente, sabe? A gente tem mais tempo pros gatos, a gente tá sempre com os gatos, a gente tá sempre em casa, a gente acaba tendo mais tempo pra si próprio, né?
pra mim e pra ele. A gente tem mais tempo juntos. E a gente sente muito falta da família também, né? Eu sinto muita falta. Meus pais já estão com uma certa idade. Eu fico com um aperto no coração de sentir que não passei Natal com eles e não sei quando que eu vou vê-los novamente. Isso dá um apertozinho no coração. Isso é realmente um dos pontos que balança um pouquinho assim nessa vida a bordo, é você ter essa distância. Mas também que nada que não possa ser resolvido, como a gente fez agora, por exemplo. Alugou um carro, fez 1.000 e tal quilômetros para ir ver a família, botou todo mundo no carro, aquela bagunça de 6 gatos e a gente. No começo estavam todos nas gaiolinhas, né? Só no começo. Dá para ir matando essa saudade dessa forma, né? Claro que não é o mesmo que tá perto e a gente sente isso. Acho que a gente também, essa questão do tempo, como ela falou, você aprende a valorizar mais o seu tempo. Você vê que desperdiçava muito do seu tempo, da sua vida, da sua energia vital, entendeu? Mas você deixa de ter tempo para você. Você deixa de ter tempo para curtir os seus filhos, para curtir sua esposa, talvez para, entendeu? Um momento para si mesmo, como ela falou, entendeu? De você tirar um momento para você mesmo, para... Eu acho que aqui você consegue ter mais isso. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Tenho algumas esperanças e pouquíssimas certezas. Talvez só uma, na verdade. De que a vida muda. Não que tudo mude. Na verdade, certas coisas não mudam há séculos ou milênios. Simplesmente fazem parte da natureza humana ou do universo. Mas o pouco que muda é como se colocasse uma lente que muda a nossa visão de todo o resto. Muda a percepção de tudo. E assim como a mágica dos juros compostos que em poucas décadas criam ou destroem riquezas, pequenas ideias, costumes, formas de pensar acumulam mudanças importantes em como vivemos em uma determinada época. Hoje é possível viver assim, de vários lugares diferentes, com seu amor, com seu trabalho, com seus gatos, tendo a chance de reinventar parte da sua vida a cada nova ancoragem, o que é, sem dúvida, libertador. E como toda liberdade, traz responsabilidades, talvez na mesma medida. Alguns vão dar mais valor a essa liberdade e alguns outros a segurança que talvez se perca com ela. É algo que está só começando. Alguns vão gostar, outros não, mas duvido que o número total de pessoas que faz isso retroceda no mundo. É algo que veio para ficar durante muito tempo. Talvez seja algo que só estava represado desde a invenção da agricultura há 10 mil anos atrás. Antes disso, todos os humanos eram nômades. Foi nesse momento em que os meios de produção exigiam que você ficasse em um lugar só. Mas não foi só de uma vez, obviamente. Há 10 mil anos atrás, uma minoria da minoria largou a vida nômade para ser agricultor. E hoje, quase todo mundo vive em um lugar só. Não acho também que o mundo de nômades em um futuro que dá para imaginar vai passar o número de sedentários, mas é uma carta que hoje está na mesa e muita gente vai usar. Você, eu não sei, só você sabe, ou talvez ainda nem saiba. Será? Essa é a hora de eu estender o chapéu para você como um artista de rua. Os episódios vão ser sempre gratuitos para todo mundo assistir no YouTube, mas se você acha que o conteúdo merece, se você pode e se você quiser ajudar, clique no link que está na descrição e que aparece aqui na tela também. O Apoia-se é um site que a gente já usa há 8 anos e é super confiável para deixar sua ajuda. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você tem vários benefícios. A gente está sempre bolando coisas novas para os apoiadores, porque são vocês que garantem que o canal continue independente e que a gente consiga fazer única e exclusivamente conteúdos que são importantes, que são feitos pensando em você. Muito obrigado e até domingo que vem. Ou lá no grupo de apoiadores nosso no Telegram, se você resolver ajudar também.